Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Black Friday Desktop. Planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com um pouco mais do esporte para você. O Nossa Área está no ar. Comigo e com o Timaço de Batista, até meio-dia aqui na Bandeirantes. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Sérgio Rafael e Darley não terão os contratos renovados e estão de saída da Ponte. Fora dos planos do clube, os dois zagueiros ficam livres no mercado. Diretoria deixa de pagar a primeira parcela do combinado com o Maguinho na Justiça. E lateral vai voltar a cobrar os 2,8 milhões da ação anterior. Com Giovanni Pavani do Remo no radar, Guarani prepara primeiro pacotão de reforços. Maurício Antônio do Paysandu, Ramon Carvalho, ex-Ituano, e Guilherme Parede, de saída do Vila Nova, são os nomes mais próximos do Brinco. Anúncios devem ocorrer até o final de novembro e início de dezembro. Vendido ao Palmeiras, jovem Lucas Albuquerque tem contrato rescindido no boletim informativo da CBF. O empate entre São Paulo e Flamengo na Vila pode beneficiar o Palmeiras na briga pelo título. Verdão recebe o Santos hoje no Allianz e pode aumentar a vantagem para o vice-líder Flamengo para 3 pontos. Neymar desfalca o Santos no clássico contra o Palmeiras. O jogador treinou ontem normalmente, mas a preocupação com o gramado sintético do Allianz vai tirar o camisa 10 do clássico. Hulk chega ao gol número 500 na carreira. Atacante marcou o primeiro gol da vitória do Galo sobre o Bahia e atingiu a impressionante marca nesta quarta-feira. 971021493. Mande a sua mensagem de texto. Participe do programa, que daqui a pouquinho é só mandar a mensagem de texto, que já já a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Black Friday Desktop. Planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Palmeiras e Santos, clássico paulista. Logo mais, 9h30 da noite no Allianz Parque. O provável Palmeiras, líder da competição: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Bruno Fux e Andréas Pereira, Alain e Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. A equipe do Abel Ferreira. Já o Santos do argentino Juan Pablo Voivoda, com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Alexis Duarte, Frias e Souza, João Schmidt, Zé Rafael, Vitor Hugo, Roleiser e Barreal, além de Lautaro Dias. Apita o jogo Rafael Klaus. A bola rola hoje, 9h30 da noite no Allianz Parque. Fechando a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem Palmeiras e Santos. Campinas está sempre buscando evoluir 100%. Escuta só, o BRT está 100% pronto. As vacinas que protegem a saúde das crianças e dos adolescentes estão 100% disponíveis no SUS. E nas creches, com os 16 espaços do amanhã, temos vagas para 100% das nossas crianças. A evolução faz parte de Campinas e é assim que a nossa cidade fica melhor a cada dia que passa. Prefeitura de Campinas.
Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos atender aqui os nossos ouvintes. O tempo urge, vamos tocando o programa aqui às 11h37. Vamos ver o que nós temos para o dia de hoje. Muito bem. Imagina você sendo jogador da Ponte. Pelo seu porte seria o Elvis. Verdade. E com salários atrasados. E escuta a notícia do projeto de reforma do Majestoso de 400 milhões. Você não se acharia um palhaço? Se não for explicado direitinho, sim. Então tem que... Por isso que eu queria falar com o presidente. Ontem o Batista perguntou a minha opinião. Por enquanto, é um projeto, né? Quero ver se vai sair do papel. E como vai sair. É isso que eu penso e eu, sinceramente, tenho que informar aqui, porque é obrigação da gente, mas tem coisas que elas não se encaixam. Pode ser até que exista uma empresa que vai botar dinheiro para reformar o Majestoso. Qual é a empresa? Qual é a contrapartida para a empresa? Qual é o valor da negociação? Como será? Isso tem que ser esclarecido, não é? Por isso eu quero aguardar. Tanto goleiro por aí, o Guarani quer justo o goleiro da Ponte, que falta de criatividade. Toninho de Sumaré. Verdade. Mas que o Diogo é bom, é bom. O Santos voltou para a zona do rebaixamento. Hoje pega o Palmeiras. Vai cair de novo. Deixa eu ver quem que escreveu aqui. Paulo Sérgio. Se não tomar cuidado, vai cair. Porque hoje a tendência é o Palmeiras vencer o jogo. E se o Santos não se cobrir, cuidado que o vexame pode ser grande. Aí, meu amigo, você toma uma lapada grande jogando contra o Palmeiras, sabe o tamanho da pressão que vira, né? Já tá muito complicado, né? Muito complicado lá para os jogadores do Santos. Sérgio Rafael fora da Ponte, até que enfim, agora só falta Pedro Rocha. Que façam muito sucesso nos seus futuros clubes. Alê. Tá bom, Alê. Se essa reforma do Majestoso realmente sair do papel, já se sabe onde a Ponte mandará seus jogos nesse período. São muitas opções, né? Tem Limeira, tem Indaiatuba, porque existe uma relação das duas diretorias, né? O Primavera está terminando, tá na fase final de reforma lá, vai ficar muito legal. Quem mais? Tem Itu, Jundiaí, pode ser. Existem várias situações, né? Aí a Ponte tem que costurar caso esse projeto, que é só um projeto, é uma intenção, saia do papel. Sou pontepretano e desportista. Veja o Guarani falando em um monte de nomes de goleiros. Tirando o goleiro da Ponte, os citados são do mesmo nível do que os Guarani já têm, com a economia das despesas. Não daria para fazer uma proposta ao goleiro Kaique França, que é ótimo e não vem jogando pelo Sport do Recife? Boa ideia, Paulo Neves. Boa ideia. Eu gosto muito do Kaique França. O Sérgio Rafael saindo da Ponte não perde a possibilidade de concorrer à bola de ouro no ano que vem. Só o que pode salvar a Ponte é arrendar o time para alguma agremiação de séries inferiores que queira usar o time como vitrine. Não vejo outra saída. André Silva. A atual situação precisa mudar. Essa coisa de ficar toda hora... Porque essa pressão de ter que pagar a justiça... E a Ponte tem que pagar mesmo porque ela deve. É muito difícil administrar o dia a dia do clube numa pressão, numa situação como essa, né?
Fica inviável você tocar o dia a dia. Enfim. Mas a obra do Majestoso será bancada por uma empresa, não pela ponte. Uma coisa, salários e estrutura é outra. Tanto de Negrão, qual é a empresa? Qual é a contrapartida? A nota eu li. A nota não explica nada, pelo menos pra mim, né? Tem que esperar. Eu sou São Tomé nessa história. Quero ver. CH, você... Thiago Barba, você acha que o corte do Bilal vai rebaixar o Santos? Não tenho a mínima ideia, cara. Não sei, nem conheço o Bilal, tampouco sei se o Santos vai... Tomara que não caia. O projeto é audacioso da melhoria no Majestoso. Sobre esses pernas de pau, vem nos clubes só pensando em acionar na justiça por algum erro. Está provado que o barato sai muito caro. Batata. Seria muito legal que o Majestoso passasse por uma reforma legal. Mas a gente precisa entender, no meio desse turbilhão, eu não acho pertinente uma notícia dessa. É isso que eu penso. Tomara que aconteça tudo de bom. Mas, sabe, não encaixa, né? Eu fico até constrangido de falar um negócio desse. Mas eu tenho que informar, faz parte do meu trabalho aqui. Vamos em frente. Em Campinas, 11h43 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala CH, esse mês de novembro é o mês de eleição na Ponte Preta. Como todos nós já sabemos, apenas uma chapa conseguiu se inscrever para concorrer às eleições da Macaca, a chapa 77, encabeçada pelo atual presidente Marco Antônio Eberlin. E essa semana ele nos concedeu uma entrevista aqui na Rádio Bandeirantes e questionado pelo Tigrão se vai ser ou não candidato novamente a presidente da Ponte Preta. Vamos ouvir o que disse o Eberlin. Eu disse que quanto à primeira pergunta, seria leviano de minha parte afirmar isso. Mesmo que eu queira, existe uma eleição, junta-se a atual chapa eleita junto com os conselheiros vitalícios, que aí entenderão qual é o melhor nome. Pode surgir candidato a presidente aí dentro da própria chapa minha ou dentro do Conselho Deliberativo. Então, perfeito. É só após a vitória da chapa que nós podemos declinar quem será o novo presidente. Se a chapa quiser, sim. Até hoje eu não perguntei. Não, mas alguém tem que se candidatar. Valdemir, eu vou ser correto com o rito estatutário da ponte. Eu não posso dizer isso antes. Existe um prazo para ser colocado isso, que é lá dia 25, 27. Muita coisa pode acontecer até lá. Como eu disse, tem bons nomes. Eu não me apego ao cargo. Não foi feito um nome que... isso é mais para política, mas serve aqui também. Como é que chama quando faz uma prévia? Acho que é prévia, né? Faz uma prévia com as bases. Prévia do partido. Isso. Então vamos pensar nisso, tá? Entre outras coisas, o Eberlin também disse que o João Brigatti e o Ricardo Koyama estão resolvendo as questões de contratações, negociação com os jogadores, mas já é certo que 2 atletas que estavam no elenco desse ano não ficam para 2026. São os casos dos 2 zagueiros, o Sérgio Rafael e também o Derlei Santos. Ambos tiveram seus contratos encerrados na última semana e não fazem parte dos planos da Ponte Preta para a próxima temporada. Temporada que a Macaca vai disputar o Campeonato Paulista, entra na 3ª fase da Copa do Brasil e vai disputar também a Série B do Campeonato Brasileiro, CH. Me perdoe, Valnei Matheus, eu não identifiquei você aqui pela sua mensagem. Peço desculpas. Aqui tem um ouvinte, deixa eu ver quem que mandou isso aqui. Tá. Final do telefone 7954. No dia da entrevista vocês não perguntaram nada da reforma do Majestoso. Ele falou em outras rádios sobre a reforma, André. Tá bom, eu não ouvi em outras rádios e aqui não houve tempo. Ele tinha um prazo, ele combinou isso com o Batista até às 5h25. E a entrevista ele responde de maneira alongada todas as perguntas, né? E não deu tempo. Eu tinha mais 20 perguntas para fazer para ele. Entre elas, algumas
relacionadas à possível reforma do Majestoso, mas não foi possível. Por isso que ontem, quando eu fui provocado para dar minha opinião, eu não tenho opinião nenhuma. Eu não sei do que se trata. Tem lá o papel bonito, o PowerPoint, né? Aquela tudo maravilhoso. Mas como é que vai tirar do papel para colocar para ser realidade? É isso que eu quero saber. E eu quero saber não é porque eu estou curioso, é porque isso é um dever da Ponte informar. Talvez não seja o momento. E eu respeito isso, mas eu tenho minha linha de pensamento, porque eu sempre fico do lado dos ouvintes, dos nossos telespectadores. A minha obrigação aqui é juntar as pontas, o clube do coração e o ouvinte torcedor daquele clube. Esse é meu dever aqui, tá bom? Tá bom, Valnei, obrigado, meu amigo, obrigado. O Gleger tá por aí? Então vamos botar o Gleger para comentar. Fala, Gleger, bom dia para você, fale da Ponte. Oi, CH, bom dia para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Alguns jogadores de saída da Ponte, aí a dupla de zaga, né, os dois zagueiros, Sérgio Rafael e o Darley Santos, não terão os contratos renovados. Olha, CH, na minha opinião, são jogadores que eu também não ficaria, tá? Jogadores que ajudaram a Ponte, Sérgio Rafael em alguns momentos, o próprio Darley, que conviveu muito com problemas físicos também, mas em algum momento foi titular do time, na era Alberto Valentim, quando jogava inclusive em alguns momentos com 3 zagueiros. Mas enfim, essa é a dinâmica do futebol, os jogadores estão de saída, não terão os contratos renovados e que sejam felizes em outra agremiação. É assim que funciona o futebol. Eu vou repetir, de todos os zagueiros que a Ponte tem hoje, e já incluindo o Sérgio Rafael e o Darley também, eu ficaria apenas com os 2 zagueiros titulares, com o Simon e o Anderson. O outro já saiu, né? O Anderson já inclusive colocou a Ponte na justiça, mas seria apenas os 2 que eu ficaria para a próxima temporada, CH. Obrigado, Gleger, pelas suas considerações. Agora 11h48 em Campinas. Vamos. Ali eu estava dentro da pequena área. Novidade para você. Você que está em casa, aproveite essa promoção da Desktop. Black Friday Desktop. Planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. É isso mesmo. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Acionando o Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani segue no mercado em busca de reforços. O Farney Coelho esteve no sul do país, conversou com alguns clubes, dirigentes, é claro, para tentar abrir o mercado, emprestar jogadores, contratar jogadores em fim de contrato. E ele está voltando agora para Campinas para terminar esse trabalho de concretização, né? Até porque o Guarani precisa contratar de 12 a 15 jogadores, vão permanecer do atual elenco, do elenco de 2025, cerca de 12 jogadores e mais 5 atletas da base do Sub-20 devem subir para jogar no profissional na próxima temporada. Um atleta que passa a interessar o Guarani é o Pavani. Ele que é meia, também joga como volante, tem 28 anos, jogador que está no Remo. Eu consultei o Magno Fernandes, que é repórter da Rádio Clube de lá, do Pará, parceiro nosso aqui da Rádio Bandeirantes, e ele me disse o seguinte, é um excelente jogador, só que nesse ano ele não vem tendo tantas oportunidades na Série B. No ano passado, no acesso do Remo, ele foi um dos principais atletas. Lembrando que no ano passado o Remo jogou a Série C. Esse ano ele jogou 34 jogos, mesmo não entrando muito, né? Na Série B, ele já jogou 34 jogos. Foram 2 gols e 1 assistência. Segundo o Magno, lá do Pará,
é um excelente jogador e entrou na mira do Guarani pelo menos para disputar o Campeonato Paulista, porque é um jogador que tem mercado. Agora, é claro, o Guarani está atrás de outras posições também. Agora, o Regis CH, que eu citei nos últimos dias, ficou mais distante e o Guarani não deve concretizar a vinda do jogador. Ele que já teve 2 passagens no Brinco, a primeira boa e a segunda ruim. O Regis que, curiosamente, também está no Remo. É claro que nos próximos dias as contratações deverão ser concretizadas e anunciadas pela diretoria do Guarani. Amanhã no Brinco tem inauguração de alojamento e academia da base, com presença do Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista, ele que foi revelado pelo Guarani, né? Morou, inclusive, no alojamento do Guarani e será homenageado. Valeu, CH! Valeu, Breno. Esse Giovani é bom jogador, hein? Isso eu conheço. Nasceu em Catanduva, 28 anos, meio ofensivo. Eu traria. Jogou mais de 20 partidas no Campeonato Brasileiro, né, de 35, acho muito significativo. E conheço o atleta. Vamos ver se vai dar certo. Regis distante é melhor para todo mundo. Gleger Zorzin, comentando agora o Guarani. Fala, Gleger. Muitos nomes especulados aí pro lado do Guarani. O executivo de futebol lá, o Farney, trabalhando muito junto com o Elano, com o próprio treinador, o Matheus. O presidente Rômulo dando toda e qualquer condição de trabalho a esses profissionais. E é importante isso. É importante. São nomes que me agradam, são nomes que me traz uma certa confiança no trabalho, até porque o Farney, depois que, naquele momento difícil, quando foi contratado, ele trouxe algumas opções interessantes para o Guarani. É que ali na reta final não acabaram não dando todo o resultado esperado, mas são jogadores interessantes. Eu gostaria muito também que viessem a público, CH, para dizer quais jogadores. Vamos ficar com 12, vamos ficar com 10, 12, enfim, quais seriam esses jogadores? Isso seria uma condição legal, até para que nós pudéssemos analisar os jogadores que, no pensamento da diretoria e também da comissão técnica, permaneceriam para 2026. Enfim, bons nomes especulados. O Guarani que continua atrás de um goleiro, surgiu aí o Fernando Miguel, que seria uma opção também. Eu vou ser bem sincero, viu, dos nomes especulados aí, e o Guarani lá no início falou-se muito do Diogo Silva, né, o goleiro pontepretano. Inclusive o Guarani abriu conversas com o goleiro, que tem contrato com a Ponte, seria uma ótima opção também. Agora, a gente sabe, né, o Diogo Silva tem contrato com a Ponte, tem até um bom relacionamento com a diretoria, passa a ser uma negociação mais difícil. Porém, esse nome especulado do Fernando Miguel, apesar de ter jogado pouco, o cara tá num time de Série A, né? Que é o Ceará. Então, para mim, vira uma opção interessante. Até pela experiência do goleiro Fernando Miguel. Enfim, CH, é isso. Vários nomes especulados, nada de concreto ainda, porém, tudo que está sendo veiculado aí, ventilado nos bastidores do Brinco de Ouro, eu tenho gostado desses nomes. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes.
Chegando então com Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem, no início da 32ª rodada, o Corinthians perdeu para o Red Bull Bragantino fora de casa por 2-1. O Vitória derrotou o Inter por 1-0. Fora de casa, o Juventude bateu o Sport 2-0. No Clássico Carioca, o Botafogo venceu o Vasco 3-0, mesmo placar da vitória do Atlético Mineiro sobre o Bahia. Fora de casa, o Cruzeiro venceu o Grêmio por 1-0. São Paulo e Flamengo empataram por 2-2. Hoje o fechamento da rodada, 7h30 tem Fluminense e Mirassol, 8 da noite Ceará e Fortaleza, 9h30 Palmeiras e Santos. Mesmo sem jogar, o Palmeiras segue na liderança 65 pontos. Mesma pontuação do Flamengo, que é o segundo pelo número de vitórias. O Cruzeiro encostou, tem 63 e o Mirassol é o quarto colocado com 56 pontos. Na zona do rebaixamento está o Santos, com a vitória do Vitória, o Peixe é o 17º. Juventude, Fortaleza e Sport também estão no Z4 da competição. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série B, 36ª rodada tem início amanhã, 7 da noite com Atlético e Ferroviária, 9h30 Cuiabá e Goiás. Na Série B, Coritiba, Chapecoense, Remo e Atlético Paranaense estão nas 4 primeiras posições. Atlético e Amazonas, Volta Redonda e Paysandu na zona do rebaixamento. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou